um casal, duas senhoras, e que tal terminares com um cavalheiro? Ok, e que tal um cavalheiro agora para terminar? Também é com muito prazer, agora como último testemunho desta sessão, tenho aqui o prazer de fazer um convite também ao nosso querido amigo, professor Luís Antunes, que deve estar alguns na sala também. Oh, espero que sim. Onde é que dá? Luís Antunes, já estou a ver aqui a microimagem dele. Ok. Meu querido amigo, olha, desde já também obrigado por estares aqui. Eu sei que foi uma corrida para ti, estavas a trabalhar, fizeste um esforço enorme para estar aqui a compartilhar também connosco. Uh, Tal como a Sónia, tal como o João e a Teresa, o Luís Antunes também faz parte da minha vida há muitos e muitos anos, ok? Temos uma amizade muito forte, temos um carinho e um respeito enorme. Ele foi professor do meu filho no sétimo, oitavo e nono ano, né? Salvo erro, Luís, podes depois confirmar isso. Portanto, ele está com 30 agora, é uma questão de fazermos contas. Tenho uma amizade muito grande e mais uma vez eu tenho que responder: eu nunca punha a amizade que eu tenho por cada um de vocês por causa de um adesivo. Nunca, ok? Quando eu falei com vocês, eu sabia exatamente o que é que estava a levar à vida de cada um. Luís, meu querido amigo Luís Antunes, partilha connosco um pouco algumas experiências que eu sei que também tiveste, muito fortes em alguns casos. Queremos ouvir a tua história também. É importante para nós ouvir a tua história. Boa noite, Luís. Boa noite a todos. E um beijinho especial para a Teresa, a Manuela e a Sónia, porque foram de facto testemunhos absolutamente impressionantes. Um grande abraço para as três. É de histórias assim que a Lifewave vive, de histórias incríveis, em que a saúde é retomada, em que a vida regressa de forma plena e em que a dependência de químicos e de medicamentos reduz drasticamente. A primeira vez que eu usei o X39 foi numa situação de cólica renal. Eu tenho apenas um rim. Uh, Estava na noite de Natal, portanto, no dia a seguir eu até ia cantar na missa do hospital da aldeia de Dornelas do Zezer. Aliás, na missa de Natal da aldeia de Dornelas do Zezer, porque aquela população pede-me sempre, quando eu lá estou, para ir cantar e para fazer parte ali da vida da comunidade. E eu, mais ou menos às 4 da manhã, tive uma cólica renal. Quem já teve é uma dor absolutamente lacinante, uma dor completamente horrível. Como eu só tenho um rim, sabia que essa cólica renal estava a afetar o outro rim, portanto sabia que tinha que ir para o hospital e que provavelmente teria que ser operado de urgência, porque muitas vezes, no meu caso, a cólica renal teve a ver com entupimento do ureter. Obviamente, quem só tem um rim, se há uma pedra a entupir o ureter, a urina não vai sair, portanto, operação obrigatória. Mas eu queria muito não ir para o hospital de madrugada, queria muito aguentar-me, queria muito ir à missa da manhã e até queria muito almoçar com a minha família toda no dia 25 de dezembro. E então arrisquei, bom, tenho aqui o X39, arrisquei. Tinha também o Icewave, que é um milagroso SOS analgésico da Lifewave, e eu não hesitei, epá, bora lá. Apliquei o Icewave na zona da dor e para um efeito mais abrangente pus o X39 também na sétima vértebra cervical, conforme as indicações sistémicas que nos são dadas. Bem, e o que é absolutamente impressionante é que em 10 segundos a cólica renal, a dor passou. É inacreditável, isto é mesmo inacreditável, mas eu posso dizer-vos que já ajudei muita gente com o Icewave e a dor passa realmente em 10 segundos, se for bem aplicado. Eu sabia que a minha situação era grave, portanto, a minha única intenção naquela altura era apenas aguentar a dor. Eu sabia que não me ia livrar do hospital, portanto, neste caso, não curou em direto situação nenhuma, mas ajudou-me a suportar a dor, porque a dor literalmente desapareceu. Assim foi, dormi, de manhã fui à missa, cantei a plenos pulmões, no almoço diverti-me à brava com a família, e quando o almoço estava a acabar, eu disse: olha, querida família, eu aparentemente estou muito bem, gosto muito de vocês, mas não estou muito bem. É verdade que não tenho dor, mas estou com uma cólica renal.
Um, e vou ter que ir ao hospital e muito provavelmente não volto e muito provavelmente vou ter que ser operado de urgência. E assim foi, eu fui para o Hospital da Covilhã e mal foi feita a ecografia, disseram-me, olha, você tem que ir de urgência para o Hospital de Coimbra, porque tem uma pedra que lhe está a entupir o ureter e vai ter que fazer a aplicação de um duplo J para que possa urinar e para que possamos depois, mais tarde, arenizar e remover esse cálculo renal. E assim foi, eu fui de ambulância ao longo de 3 horas da Covilhã para Coimbra, dores nada, zero, com os X39 e o Iceway aplicados, dor zero, portanto continuava sem dor. E assim foi, fui operado em Coimbra e depois achei, não, vou ter que dar oportunidade a esta tecnologia e oportunidade regular. A primeira oportunidade regular foi, eu usei o X39 sempre a seguir à operação, porque sabia que o pós-operatório muitas vezes tinha que tomar antibióticos e anti-inflamatórios e analgésicos, como monolotil, por exemplo, porque eu já fiz, já tinha passado por outras situações exatamente iguais a estas e sabia toda a panóplia de medicamentos que ia ter que utilizar a seguir. Ora, eu tentei perceber, não, deixem-me lá usar apenas o X39 e pôr de lado os químicos todos. E assim foi. Arrisquei e resultou em cheio. Tive um processo pós-operatório incrivelmente saudável, não tive nenhum tipo de dor, não tive nenhum tipo de inflamação, a recuperação foi excelente e, portanto, logo aí percebi que o X39 tinha um impacto muito grande. Como eu sou de biologia e sou muito ligado às ciências e na minha vida a parte científica tem muita importância, eu fui desde o início acompanhando várias explicações científicas do Dr. David Schmidt, e, portanto, quando comecei a usar também já levava aqui uma convicção científica muito grande, mas além da convicção científica, juntei depois a convicção pessoal, primeiro porque tive uma cólica renal sem dor e depois porque tive um pós-operatório sem medicamentos. Continuei a usar regularmente e a minha vida em termos de saúde, bem, estou, estou desde a altura com uma saúde de ferro. Eu sempre dormi bem, mas o acordar era muito difícil. Acordo muito bem, não sinto cansaço, faço grandes caminhadas, sinto-me muito bem, com uma clareza mental incrível. Mas tive um problema grave. Do nada. Atenção, porque a minha saúde era de ferro mesmo. As minhas análises davam resultados impressionantes. A minha médica de família disse-me que eu nunca tinha tido resultados tão bons. Os níveis de creatinina estavam baixíssimos, portanto, a função renal a funcionar super bem. Eu estava impecável, mas de repente, curiosamente, num retiro Lifewave na praia de Mira, eu senti uma arritmia brutal por volta da meia-noite quando ia dormir, e uma arritmia com sintomas que começavam a ser graves. Dor lacinante no peito, uma certa perda de mobilidade nos membros, boca muito seca, uma sensação de que não conseguia articular palavras, e eu pensei assim, bom, vou ter que ir para o hospital. E o hospital mais próximo é em Coimbra, portanto, um bocado longe, e vou ter que deixar o retiro. Pá, e não me apetece mesmo nada. Pá, e que tal aplicar o X39 no coração? Será que isto resulta? Ahm, Incrível. Eu, em 15 segundos, não mais do que isso, a arritmia desapareceu. Impressionante. A arritmia desapareceu, a dor desapareceu, a sensação de dormência desapareceu. Impressionante. Foi absolutamente impressionante. Depois, tive vários episódios similares de arritmia. Continuaram a passar, mas cada vez de forma mais lenta, às vezes ao final de meio minuto, às vezes ao final de um minuto, às vezes ao final de dois, mas obviamente eu tive que neste caso, perceber que o X39 estava-me a ajudar, mas haveria aqui qualquer coisa grave dentro de mim,
E então, depois de vários cardiologistas não acertarem na minha recuperação, eu tive um especialista em arritmologia, um cardiologista, que me disse: Luís, você vai ter que ser operado de urgência, porque tem um problema grave entre as veias pulmonares e a aurícula esquerda, vai ter que ser operado. Mas eu vou-lhe dar aqui alguns SOS que são determinantes para, se lhe acontecer alguma coisa grave, você, você tomar em SOS. Antes disso, porque estou a falhar uma parte muito importante, numa dessas arritmias, antes de conhecer este doutor Daniel Matos, numa dessas arritmias, na mais grave de todas, eu senti mesmo que ia partir, foi mesmo horrível. Na altura, eu estava na casa de banho, já estava no chão, desesperadamente levantei o braço a ver se conseguia chegar à bancada da casa de banho, onde eu tinha dois ou três adesivos, exatamente porque eu, prevendo que me pudesse acontecer uma coisa que me atirasse ao chão, eu, por acaso, tinha três na mesinha de cabeceira e três na bancada da casa de banho. A última coisa que eu me lembro é de conseguir levantar a mão, conseguir pegar no X39, conseguir já com muita dificuldade e com as mãos muito trêmulas, conseguir retirar e aplicar no coração e a seguir apaguei. Apaguei e tive uma experiência de morte, literalmente de morte, mas acordei. E acordei bem. E pode não ter sido só o X39, porque nessa experiência de morte eu tive gente que está lá em cima que me disse: Luís, não é para vir já, é para voltares. Tive gente cá em baixo que me chamou para baixo. Foi uma experiência incrivelmente forte do ponto de vista místico, mas acordei. E a última coisa que fiz foi pôr o X39. Agora sim vou à última. O tal médico, Dr. Daniel Matos, deu-me vários SOS para que eu aplicasse, porque ele não me pôde operar logo, ele ia entrar de férias, voltava dentro de 15 dias, só me iria operar 15 dias depois. Deu-me vários SOS para eu aplicar, anticoagulantes, vasodilatadores, hipotensores, mil e uma coisas para eu aplicar caso tivesse outra arritmia sintomática grave. E isso aconteceu-me outra vez, praticamente na véspera de ser operada, às 6 horas da manhã. Acordei ao lado da minha mulher com uma arritmia grave, a mais grave de todas, sintomas os mais graves de todos. Eu já não conseguia falar, já não conseguia mexer-me, sentia como se a boca tivesse cheia de lama, foi absolutamente horrível. A minha mulher, a Vanessa, salvou-me a vida. Primeiro foi buscar um dos SOS, deu-me o SOS. Passaram os minutos que o médico disse que ele iria atuar, deu-me outro SOS, não havia efeito. Passaram os minutos, deu-me outro SOS, não fazia efeito. Foi tão grave que eu, inclusive, já sem falar, praticamente balbuciei com muita dificuldade à minha mulher para chamar os meus filhos, para eu me despedir deles. Portanto, foi uma experiência absolutamente horrível e dramática. Eu já não conseguia falar, não conseguia pedir o X39 à minha mulher. Não tinha na mesinha de cabeceira, não pude apontar para a mesinha de cabeceira. Não conseguia falar, mas a Vanessa lembrou-se, porque eu tinha-lhe dito onde estavam todos os SOS e onde estava o X39. Ela lembrou-se, sem eu dizer nada, foi em desespero de causa à casa de banho e ela própria aplicou-me o X39. Entretanto, o INEM chegou, levou-me para o hospital e eu comecei a sentir melhor na ambulância. Quando cheguei à triagem, já estava muito melhor. Quando cheguei ao médico para fazer o eletrocardiograma, o médico aproximou-se de mim,
disse-me que eu ia fazer um eletrocardiograma. Ele fez questão de ir com a técnica, e quando a técnica me despe para me começar a rapar, porque eu sou um homem peludo no peito, quando ia-me começar a rapar, o médico vê o X39 no coração. Ele diz: Luís, eu sei que tomou vários medicamentos, porque a equipa do INEM disse-me que a sua mulher comunicou tudo aquilo que tomou, mas não sei se você sabe, mas foi este adesivo branco que lhe salvou a vida. Eu não vou tirar, vou dizer à técnica para o rapar, sem rapar na zona do X39. Vai rapar tudo o resto, mas não. Ok, esperamos. Acho que aconteceu qualquer coisa com a internet, o Luís, eventualmente. Alô? Meia hora depois. E a minha mulher, quando chega ao hospital, porque não sabia nada de mim e queria saber de mim, de repente eu estou a bater-lhe no ombro atrás, olha, estou aqui para ter alta. Que o médico disse-me: Luís, você foi salvo, portanto você não está aqui a fazer nada, a sua situação foi completamente revertida por todos os SOS que tomou e pelo SOS final natural que colocou. Para as 90 pessoas que aqui estão, eu vou usar a minha vida toda e sinto-me muito bem. Apesar do ceticismo que me rodeia, eu continuarei a usar.